o nome, escola, etc. E a gente fica no centro. E aí eu posso começar com a primeira pergunta. Então, primeiro, vou agradecer novamente por você ter aceitado o nosso convite. A gente ficou super feliz. A nossa ideia aqui hoje é que a gente converse um pouquinho sobre as questões raciais que atravessam os estudantes brasileiros no exterior. A gente vai ter, essa é uma sessão inspiracional específica para os bolsistas do programa Brasa Black Honors, que é um programa de formação de liderança. A gente gosta de falar que é para além de um programa de bolsas, porque a gente quer proporcionar momentos como esse para os estudantes, que são 3 estudantes nessa primeira geração, que é a Paloma, o Natan e o Yuri. Como você quiser contar um pouquinho da sua trajetória profissional, pessoal e acadêmica, para a gente começar esse bate-papo. Bom, primeiro, obrigada, Lívia, pelo convite do Brasa Blacks. E obrigada, Paloma, por assistir ao vivo. E um oi a todos que vão assistir mais tarde esse vídeo. Primeiro parabenizar todos vocês por terem chegado aonde chegaram, né? A gente sabe que, apesar dos avanços da população negra jovem em termos acadêmicos, a gente ainda tem muito caminho para percorrer, né? Em termos da nossa representatividade internacional, particularmente, né? No meio acadêmico, no meio profissional e em posições de liderança, né? Então, eu sou Luana Marques Garcia Ozemela, então nasci Marques Garcia, eu sou natural de Porto Alegre, e saí do Brasil já jovem, adulta, com 25, 26 anos. Eu nasci na periferia, no Morro da Cruz, de Porto Alegre, né, que é um bairro onde tanto família paterna quanto materna, né, 2 famílias negras que realmente, apesar de ter aquela coisa do quem vive no topo do morro ou na base do morro, né, tem uma diferença, mesmo na classe baixa a gente tem essa diferenciação de classe, subclasse, né? Mas eu aprendi muito porque eu venho de uma família, ambos pai e mãe, que são muito conscientes, né, do seu pertencimento racial, do seu valor como humanos, independentemente do que o racismo joga, né, na nossa cara e oprime. Então, eu desde muito cedo, eu sempre tive envolvida nas discussões do movimento negro gaúcho, do movimento feminista negro gaúcho, e sempre participei ativamente, seja nos tempos, seja ir para a rua pedir cotas raciais na universidade, na URGS, onde eu estudei economia, seja realmente participar de reuniões, apoiar as ONGs, né, do movimento negro a se fortalecerem. Então, ou seja, eu sempre estive, né, conectada e muito ativamente conectada nas questões de desigualdade racial. E muito cedo eu percebi que para que nós negros pudéssemos conquistar a verdadeira igualdade racial, a gente precisava se empoderar economicamente. E eu decidi me empoderar economicamente primeiro, né? Porque se eu não estou empoderada economicamente, como é que eu vou empoderar outros, né? Economicamente. Então, eu fiz um curso de técnico de informática e comecei muito cedo, 15, 16 anos, eu comecei a prover serviços de consultoria para empresas. Eu era desenvolvedora, me tornei desenvolvedora de software e testadora de software. E tive que ser emancipada para abrir a minha empresa de informática. E comecei a ganhar dinheiro cedo e comecei a entrar no hall das corporações, né? Eu me tornei gerente de projeto da HP, da Hewlett Packard, em Porto Alegre.
comecei a viajar internacionalmente, então a minha exposição ao mundo internacional, a outros países começou cedo, de certa maneira também, aos 19 anos foi a primeira vez que eu viajei para fora do Brasil, pela HP, fui para o Vale do Silício, fui, né, assim, fiz um tour pelos Estados Unidos, realmente assim, me identifiquei muito com a carreira internacional desde aí, né? Mas eu sabia que informática era algo que eu decidi fazer para ganhar dinheiro, não algo que era a minha paixão. E eu sabia que a minha missão, o meu propósito era enfrentar a realidade da população negra e focar nisso, mas eu não sabia que carreira que eu vou fazer que vai me dar dinheiro e, ao mesmo tempo, vai me sustentar economicamente e, ao mesmo tempo, vai me permitir fazer isso que eu quero fazer, né? E eu conhecia a realidade das ONGs, sabia que ONG a gente não conseguia sobreviver, não conseguia ganhar dinheiro, ter financiamento dos projetos, nada. E aí eu me dei conta, quando eu estava lendo um artigo do jornal Zero Hora, e era um economista falando sobre por que não deveria haver cotas, e ele estava usando assim um argumento super difícil para mim, porque eu não entendi, mas me parecia super convencível, né? E aí foi nesse momento aí que eu decidi que eu tinha que fazer economia. Então eu segui trabalhando na HP e tá entrando o Yuri. E trabalhava na HP durante todo o dia e à noite ia para a universidade fazer economia, né? Então, fiz isso por 4, 5 anos. E quando eu me formei, realmente eu comecei aí a batalhar muito para ver como que eu conseguia bolsa de estudo para sair fazer o mestrado. Para doutorado eu via muitas bolsas, mas para o mestrado não. E tem outro ponto também do inglês, que foi algo que foi um diferencial na minha carreira. Eu sou autodidata, de certa maneira, porque quando eu entrei na HP eu já tinha fluência e foi por isso que eu consegui ser promovida, e obviamente por outros detalhes em termos do meu desempenho, né? Não só pelo idioma, mas o meu desempenho em TI. E aí eu me tornei gerente de projetos e comecei a viajar pela HP por conta do inglês, né? E como é que começou tudo isso? A gente não tinha, a família não tinha dinheiro para pagar curso de inglês e nada, né? Então, meu pai me deu 24 fitas cassetes. Eu tenho certeza que nenhum de vocês conheceram fitas cassete, né? Então, eu tinha 24 fitas cassete, que era horas de um curso de inglês da Globo. E eu fiz todinho esses cursos e eu conseguia ler, escrever e entender até o intermediário com essas fitas. E traduzindo música do Bob Marley, um monte de coisa assim. Aí, então, quando eu fui para HP, eu conseguia me virar. E foi só, obviamente, quando eu tomei a decisão de que eu queria fazer o mestrado fora do Brasil, que eu tinha que fazer o IELTS. E aí que eu me dei conta que eu não sabia tanto que eu sabia. A gramática estava muito pobre, né? Então eu tive que fazer cultura inglesa, etc., e outros cursos, mas aí eu podia me financiar, né? Eu tinha trabalho, eu podia me financiar o meu inglês, etc., e essas certificações. Mas num contexto de falta de recursos, né? Era realmente ir para fila de cursinho, fazer essas fitas cassetes, etc. Então, sempre existe uma maneira, né? Sempre existe uma maneira, e hoje em dia a disponibilidade de recursos online para aprender o inglês é infinitamente maior do que no meu tempo, né? Então, isso para dizer que no momento, então, quando eu comecei a aplicar para as bolsas, que foi o maior desafio, né? Porque as bolsas para o mestrado, então, aí pelo ano entre 2002 e 2005, não tinha oportunidades, né, de bolsa. Mas eu encontrei um artigo da AIESEC, na época, e falava de Rotary. Eu tinha tentado tudo que tinha disponível e nada. E aí tinha um artigo do Rotary, eu fiquei sabendo, não sabia o que era Rotary Club, e aí eu comecei a ligar para cada um. Eu peguei uma lista na internet
dos 300 clubes do Rio Grande do Sul e comecei a ligar um por um e caía na mensagem, deixava mensagem, sendo que um deles lá me mandou uma mensagem de volta e me pediu o meu dossiê, na época, né, para ver como pediu o meu dossiê. E aí eu compartilhei meu dossiê e tudo, meu CV, e eles me chamaram para uma entrevista e aconteceu, por isso que para o sucesso são vários fatores, né? Tem o fator disciplina, tem o fator desempenho, investimento, né, do teu tempo, das tuas capacidades, etc. E tem o fator externo, que muitos chamam de sorte, mas eu prefiro chamar de fatores externos, né? E esse fator externo foi que o Rotary tinha uma bolsa de estudo que tinha sido doada pelo Rotary, por um Rotary do Reino Unido, para aquele Rotary Clube do Rio Grande do Sul, especificamente. E acabou que eu venci a concorrência dessa bolsa, e justamente a cidade que era a cidade que eu tinha que viver, né, tinha uma universidade lá que tinha um programa de desenvolvimento econômico e análise de política econômica, que era exatamente o que eu queria fazer, né? Então eu fui, estudei um ano, fiz estágio no estágio no Banco Interamericano de Desenvolvimento. Publiquei com um economista, o único economista do BID que tratava dos temas raciais e de gênero. Fiz a minha dissertação de mestrado sobre isso, sobre econometria, calculando discriminação racial no mercado de trabalho e análise de política pública. Comecei a aplicar para o BID ano a ano, né? E me dei conta de que eu não tinha, apesar de ter tido um fator externo, uma sorte de ter conseguido o estágio, eu não conhecia ninguém no BID. E eu não usei tão bem o meu tempo lá, a não ser que usei de certa maneira, porque eu cheguei a publicar, mas não em me conectar com as pessoas, né? E eu achei que eu perdi uma oportunidade de ter conseguido um QI, né? Um QI indique. Então, levou 4 anos para o BID simplesmente me chamar para uma entrevista de um programa de jovens profissionais. E já era o último ano que eu poderia aplicar, porque tem um limite de idade. E era o ano, e aí eu disse, tá, enquanto o banco não me chamar, e essa coisa, né, de como que eu usei talvez a subestimação, ou o racismo, ou as situações de discriminações, as barreiras, para me motivar, né? Eu sempre via assim, quando tinha um empecilho, eu disse, porra, mas meu CV é bom, tipo, por que o bicho não nem me mandava um e-mail dizendo que eu não tinha sido bem sucedida, tipo assim, e eu ficava assim muito furiosa e eu disse, quer saber, eu vou fazer doutorado. E aí, se eles não me chamarem, é porque eles estão perdendo uma oportunidade de ter alguém bom na instituição, né? E aí eu fui fazer doutorado, ganhei uma bolsa do governo escocês, fiz doutorado para estimar, eu estimei o benefício das cotas raciais nas universidades brasileiras e corrigi alguns vieses nos cálculos econométricos de discriminação racial que foram feitos no passado no Brasil. E me saí super bem, e no momento que eu entreguei a minha tese, o BID me chamou, né? Então eu achei que foi realmente eu sinalizei para o BID que eu era extremamente capaz após eu ter conquistado a tese de doutorado, né? Então, apesar de não ser um quesito, mas eu acho que me diferenciou bastante dos outros candidatos. E então aí eu comecei, me chamaram, eu fui para Washington, trabalhei em Washington 7 anos, fiz uma carreira belíssima no BID, aprovei cerca de 500 milhões de reais em empréstimos com garantia soberana para governos em 20 países da América Latina, no tema de gênero e raça, que é algo assim que eu acredito que em nenhum lugar do mundo eu acho que eu teria a oportunidade de fazer isso, e eu acho que são muitas poucas pessoas que têm essa oportunidade de estar sentando com vice-presidentes, com ministros, né, com congressistas para discutir
políticas públicas para a população negra, indígena e mulheres, né? E falando de números tipo 70 milhões de dólares, 100 milhões de dólares, entende? Então, eu me achava muito... Assim, e eu sei que eu estava numa posição muito privilegiada, realmente, todo esse tempo. Mas, obviamente, o lado pessoal estava sendo sacrificado, né? Porque eu fui casada já, quando eu fui para Washington, e fiquei fazendo telematrimônio por 6 anos, e não é fácil, né? Não é fácil. E nesse tempo eu engravidei e eu disse, meu esposo está no Catar, eu vou ir para o Catar. Bide, aceita ou não aceita? E eles aceitaram. Por 2 anos, 1 ano e meio, eu fiquei trabalhando para o Bide daqui. E aí, logo antes da pandemia, eles quiseram que eu voltasse para Washington. Eu decidi que não seria possível voltar para Washington. Eu me tornei consultora. Então, hoje eu sou consultora sênior dos temas de gênero e diversidade, do treinamento para as pessoas, para os especialistas, etc. Estruturo projetos e guias metodológicas. E decidi abrir uma empresa que foca exatamente nisso, que é o meu propósito. Então, o legal agora é que eu estou muito feliz porque eu trabalho para as multilaterais e não é só uma, para outras e também para outras instituições, né? E estou muito mais envolvida com os temas no Brasil também, né? Me dá essa força, esse propósito de poder falar sem amarras, né? Porque quando tu está numa instituição como o BID, não pode se posicionar politicamente, etc., né? Tu tem várias limitações e agora eu não tenho nenhuma, né? Então, eu posso fazer muito mais pela população negra, eu sinto, no Brasil, do que antes, né? Então, eu estou muito contente. Mas eu vou parar por aqui, não sei se tem alguma pergunta, questionamento sobre esse iniciozinho de história da minha trajetória. Eu não sei se os meninos têm, mas eu já tenho uma que eu até tinha te falado. Se você puder contar para a gente como que é ser uma mulher negra e estar nessas posições de poder, quais são as dificuldades, os desafios que você sente que você enfrenta. Não, não, perfeito. Eu vou falar sobre o tema racismo, porque eu não digo que o racismo foi a maior barreira, mas sempre esteve presente, digamos, né? Aquela chuvinha chata assim que está sempre ali, entende? Eu digo assim, a maior barreira para mim foi eu me superar, auto-superar com relação aos meus conhecimentos sobre determinados temas, por exemplo, na economia. Para mim foi um tema muito difícil no início da minha carreira, entender os conceitos econômicos e tudo isso. Então, eu diria que a parte acadêmica e de conhecimentos e o investimento que eu coloquei em estudar, me preparar, entender, poder falar sobre econometria, estatística, política, história, tudo ao mesmo tempo, eu acho que esse foi o maior desafio, foi essa curva de aprendizagem. E aí uma curva de aprendizagem ainda maior fora do país, em outro idioma, né? Então, esse realmente foi o maior. Mas o racismo é algo que eu não posso subestimar, e eu nunca subestimei a potência do racismo como barreira. E o que eu chamo racismo que às vezes as pessoas se esquecem? Para mim, no meu caso, eu tive poucas, mas eu tive situações de que no ambiente de trabalho ou no ambiente acadêmico alguém vai me dizer, tu não pode entrar aqui porque tu é negra, entendeu? Tipo, mas eu tive situações assim, né? No Reino Unido. E obviamente quando isso acontece, tu dá parte na polícia, tu faz né? Então digamos, é difícil o confronto, mas é muito direto e tu consegue remediar, digamos, ou tomar uma ação, né? Mas o racismo digamos, né, ou as situações, as barreiras, né, que são os preconceitos e estereótipos, para mim esses são os mais perversos, porque tu chegar para apresentar um paper, por exemplo, ou num seminário, num brown bag lunch, num coisa, e automaticamente
eles assumirem que tu é assistente de pesquisa, ou que tu é uma coautora, ou que tu é a estagiária que ajudou a criar as tabelas, entende? É a subestimação do teu potencial. Para mim, esse é o mais perverso, porque tu sabe que está acontecendo, mas tu não consegue provar, muitas vezes, e da mesma maneira como o racismo que diz que fecha a porta afeta o teu emocional, esse também afeta o teu emocional. Né? Então, ou seja, a consequência é tão cruel, mas tu não tem muito que tu pode fazer com respeito, né? Diferentemente do outro tipo que é mais direto, né? Então, e isso acontece todo o tempo até hoje. Obviamente, depois do meu doutorado, eu senti menos, porque eu coloco vírgula PhD, eu coloco doutora Luana, né? E eu uso muito bem, e eu sei por que eu estou usando as minhas credenciais. Porque geralmente a minha foto não está associada automaticamente a uma pessoa com doutorado em economia e análise de política econômica, né? Então, eu uso as minhas credenciais muito bem, né? E isso me ajuda é como um shield, né? É como como se diz, tu vai para a guerra, é um armamento, né? Uma proteção, né? E então as barreiras que eu enfrentei ao longo da minha carreira, como na HP, por exemplo, que foi onde eu enfrentei diversos, né? Mas ao mesmo tempo o meu desempenho falava por si, e eu trabalhei muito duro para conquistar. Então, geralmente, qual foi a minha maneira de enfrentar, tornar o racismo, a discriminação, o estereótipo, as barreiras como o meu principal motivador para ser bem-sucedida, né? Então, e criar aí um círculo virtuoso de melhoria do meu desempenho, né? Então ou seja, essa, digamos, foi a minha experiência. Teve uma época na minha vida que os estereótipos, digamos, as agressões, né, assim, dessa maneira, me tornavam, digamos, muito... Tem uma expressão em inglês, a chip on my shoulder, né? É como assim, eu tô sempre esperando que alguém vai me dizer alguma coisa que vai me cutucar e eu vou querer brigar, entendeu? Muito, a metade... Antes de eu sair do Brasil, essa era meu piloto automático, né? Estou esperando que alguém me diga alguma coisa, porque eu sei que alguém vai me dizer. Hoje eu já não sou assim, né? Eu já sou mais positiva nesse sentido, mas eu não fecho meus olhos para quando acontece, né? E não fico quieta também quando acontece. Então eu acho que eu vivo um pouquinho mais leve, né? As barreiras eu sei que eu vou continuar enfrentando, mas a gente não pode focar nelas, né? A gente tem que focar no nosso desempenho. E cada um com seus problemas, né? O racista tem o seu próprio problema, eu vou viver a minha vida sem deixar que ele ou ela influencie, né, o meu desempenho. Oi, gente, tudo bem? Bom dia. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Oi, Luana, Lívia, Paloma, peço desculpa pelo atraso, mas eu fiz uma confusão com o horário. Essa noite não foi muito boa, não, sabe? Porque meu roommate chegou e ele não estava se sentindo muito bem, então acabou que eu nem dormi. Peço desculpa pelo atraso. Luana, eu já tinha conversado com você antes na Brasa Global Summit, né? Você foi apresentar uma mesa, eu lembro que foi a primeira conferência virtual que a Brasa teve, e se eu não me engano você estava lá falando, eu lembro um pouquinho da sua trajetória, falando sobre HP e tudo mais. Naquele momento eu não tive a oportunidade de fazer pergunta, porque, né, foi transmitido pelo YouTube, eu não lembro se você lembra. Eu acho que eu me lembro sim. Não faz Foi o ano passado, logo no início da pandemia, eu acho. Sim. Com Cacheta, né? Era ele que... Isso, exatamente, estava mediando. Sim. A minha pergunta é o seguinte, sabe? Eu lembro que lá naquela entrevista você também citou sua trajetória, né, de aprendizado do inglês, como foi o inglês para você naquela época, como funcionou e tudo mais.
É porque, tipo, eu acabei de me mudar novamente para os Estados Unidos, né? Eu estou estudando políticas públicas e pretendo também estudar ciência da computação aqui na Duke University. E, tipo, o meu processo de aprendizado em inglês, ele acabou sendo um pouco autodidata, né? Porque não tive acesso a muitas oportunidades. E acaba que, às vezes, por mais que, tipo, estou numa roda de amigos, estou numa aula, né, conversando, mas eu sei o que aquelas pessoas estão falando, sabe? Eu entendo, até mesmo porque se eu não entendesse, eu não estaria aqui. Mas eu fico com medo, sabe, de falar e de errar. Você pensa a pergunta, você pensa o que você vai falar, você estrutura o que você vai falar e você fica com medo de falar, sabe? Eu gostaria de saber como foi esse processo para você, se você teve esse medo de falar em alguns momentos, sabe? E o que você fez, sabe, para overcome isso, entendeu? Para poder expressar suas opiniões, para que as pessoas soubessem que você também, tipo, tinha uma opinião sobre aquele assunto, né? Até mesmo para se comunicar com outras pessoas, porque bate aquele medo, aquela ansiedade, e acaba que você fica só ouvindo, sabe? É. Boa, Yuri. Olha, com o inglês, eu não me lembro de ter medo de errar, mas aconteceu com o espanhol. E eu acho que faz parte, e vocês sabem que no BID, a língua principal, mesmo o BID sendo em Washington, o headquarters, é o espanhol. Né? 75% dos funcionários, a língua, a mother tongue deles é espanhol. Então, em reuniões e tudo, eles falam espanhol. E eu sempre, eu sou fluente em inglês e português, se vocês querem falar inglês e português, eu falo, mas eu não vou falar portunhol. Eu sempre ficava pensando que nós negros já somos super vigiados, né? Então eu disse assim, e eu tô lá tentando provar, e é um ambiente super competitivo, entende? Uma multilateral. Eu sou a única mulher negra trabalhando na estruturação de empréstimos, a única mulher negra brasileira trabalhando na estruturação de empréstimos, e eu não quero ser criticada porque eu falo um espanhol horrendo, horroroso, entendeu? Então, eu como tu, eu sempre ficava pensando duas vezes, até com um e-mail eu escrevia, demorava meia hora para escrever um e-mail de 3 frases, porque eu ia no Google, e aí via os sinônimos, via os antônimos, via não sei o quê, e isso me deixava com uma assim, afetava tanto a minha autoestima, o fato de eu ter medo de errar na língua, no idioma, que isso realmente eu acredito que me atrasou no meu processo de desenvolvimento dentro da organização, pelo menos uns 6 meses. E por que 6 meses? Porque depois de 6 meses eu tomei a decisão, não, eu sempre insistia para todo mundo falar inglês, entende? E as pessoas, não era a cultura, e eu estava perdendo de poder me conectar com as pessoas, de poder expressar minhas opiniões na reunião de uma maneira, né, que as pessoas se sintam incluídas, porque tinha muita gente que não falava inglês bem, entende? Que era da América Latina e não falava, né? Então, eu achei assim, não, quer saber o que? Se eu quero crescer nessa organização, eu vou ter que aprender espanhol, e fui fazer curso intensivo de espanhol, mas é verdade, e comecei a realmente... E o que eu fiz, né? E o que eu acho que é tática, que talvez é a minha recomendação. Primeiro, investir na aprendizagem. Isso, mesmo agora, se tu não tem a confiança, continua fazendo aulas, ou pega alguém que tu se sinta confortável e fala da maneira como tu quiser e pede para a pessoa te corrigir, né? O que eu fiz no BID? Primeiro, eu fiz aula particular, intensiva todos os dias. Segunda coisa, eu falei para todos os meus colegas, olha só, eu estou aprendendo espanhol, decidi que eu vou abrir, eu vou cometer muitos erros, muitas gafes, eu quero que vocês me corrijam. Num ambiente de transparência, num ambiente de confiança, eu quero que vocês me corrijam. Só assim eu vou aprender, mas eu quero que vocês me corrijam
E obviamente, os colegas eram todos maduros e corrigiam de uma maneira... Mas, às vezes, eu falava algumas coisas que pareciam engraçadas e as pessoas iam rir. E eu me comprometi a não levar personal, entendeu? De aceitar e rir junto. Mas o que eu falei, entendeu? Tipo, e aceitar isso. Então, tinha um componente dentro de mim que tinha que me perdoar, que eu não sabia falar, que eu queria aprender a maneira certa, tal, e que eu tinha que aceitar as pessoas me corrigindo, porque isso é um tema do teu pride, né? Que tu tem que resolver internamente. E a segunda coisa era investir em realmente aprender e ter a segurança. Eu entrei num Toastmasters do próprio BID, que isso tem em tudo que é lugar do mundo, e comecei a praticar minha oratória, e comecei a escrever textos em espanhol e pedir para as pessoas corrigirem. Entende? Eu comecei abertamente aceitei o que eu não sabia e investi em aprender o que eu não sabia, né? Para melhorar. Acho que Às vezes, o que é muito difícil para mim é o seguinte, eu sei palavras complicadas, mas como a gente às vezes só aprendeu aquela palavra lendo, aí às vezes a pronúncia, tipo, fica um pouquinho não tão parecida com o padrão, ou eu fico difícil para pronunciar, sabe? Eu sei usar aquela palavra, eu sei o contexto para usar aquela palavra, só que às vezes na pronúncia, por ter aprendido, né, ela lendo e durante para prova e etc, aí a pronúncia sai um pouquinho errado. E acaba que a gente fica um pouco receoso, sabe? Escuta. Se tu puder ter uma pessoa que fale o idioma, que seja first language, né? First mother tongue, que seja o inglês, né? Escuta essa pessoa falando. Tenta. Eu obviamente, quando eu fui para o Reino Unido, meu primeiro ano, minha pronúncia também não era nada dessas coisas, e até hoje também não é. Eu tenho meu sotaque, etc., mas todos me entendem e eu falo com confiança e propriedade do que eu sei, do que eu estou falando, entendeu? Obviamente, até hoje eu cometo alguns erros, mas eu consegui pegar a pronúncia mais rapidamente conversando, dialogando, ouvindo, entendeu? Repetindo o que as pessoas ao redor, tu tem que te acercar de outras pessoas também que falam bem o idioma. Sim, o meu colega de quarto, ele é de Nova York, gente. Aí, tipo, eu não entendo nada que ele fala, porque o sotaque é muito forte. E eu fico assim, gente, meu Deus do céu, eu preciso, né? Porque igual o sotaque britânico, né? É muito forte. Eu não consigo entender, às vezes, o que eles falam. Mas era mais isso. Então, minha pergunta. E obrigado, Luana, pela sua fala. De nada. Acho que a Paloma... Eu tô aqui, tá bom? Mas minha câmera tá desligada, porque eu tenho que pegar... Fala, Paloma. Na minha opinião, assim, eu acho que isso está mudando hoje em dia, mas uma das primeiras barreiras que o racismo traz para a gente é economicamente, né? Não é à toa que por muito tempo a quantidade de pessoas pobres era, grande maioria, pessoas negras. E eu queria saber a sua opinião sobre isso enquanto economista, porque acho que em vários aspectos o racismo do Brasil é muito bem estruturado e é um plano feito para ser assim. E você acha que economicamente existe esse plano também? É uma coisa bem estruturada ou não? Não, de maneira alguma. A gente não tem estrutura, não temos políticas, não temos realmente digamos, uma política de desenvolvimento que pense e coloque no centro o empoderamento econômico da população negra. A gente não tem uma política assim. Isso, e nos Estados Unidos está começando a colocar no centro das questões, por exemplo, macroeconômicas, né? Também, historicamente, apesar da gente ouvir muito mais do que tem acontecido nos Estados Unidos pelas políticas segregacionistas, mas foram políticas para pessoas negras e políticas para as pessoas brancas. É diferente do que pensar a política macro estadunidense botando a pessoa negra no centro, entende? Então, e no Brasil, obviamente, pelas políticas assimilacionistas que a gente teve, de invisibilização, etc., da população negra, nunca pensou, nunca colocou a raça como uma prioridade, sempre foi classe, sempre não, digamos, a partir do governo Lula, etc., que colocou classe como
um aspecto a ser priorizado, implicitamente a questão racial, mas nunca a questão racial teve na política desenvolvimentista, né, do nosso país. Então, a gente tem muito que percorrer e é um dos temas que realmente me move, né? E eu dei uma palestra na BDE, que é a Associação Brasileira de Bancos de Desenvolvimento. Foi esse ano, teve, né, pela primeira vez na história da BDE, tem um congresso nacional de bancos de desenvolvimento e a questão da diversidade estava sendo abordada pela primeira vez na história. E eu falei nesse painel sobre a questão racial no processo de desenvolvimento e o que eu pensava que seria necessário. Obviamente é difícil de explicar isso no tempo que me foi dado naquela palestra, 20 minutos, mas eu coloquei precisamente o tema da gente, primeiro, reconhecer que o tema racial tem centralidade nas políticas de desenvolvimento, principalmente num país como o nosso, de maioria da população. Os custos são muito grandes, né? De não colocar isso como centro. E a terceira é que, para a gente poder colocar a população negra no centro e realmente potenciar o benefício da plena inclusão da população negra no processo de desenvolvimento, a gente precisa de investimento massivo, porque o gap é muito grande. Apesar das conquistas que eu estava mencionando nos últimos anos, hoje as mulheres negras são o maior grupo populacional dentro das universidades públicas, mas quando a gente olha para a disparidade salarial, a mulher negra ganha ainda metade do que ganha um homem branco, mesmo controlando por educação e todos os outros fatores. A gente está comparando um homem branco e uma mulher negra com o mesmo nível educacional e ainda assim a mulher negra ganha muito menos. E o problema não para aí. Quanto mais educada a mulher negra é, menos ainda ela ganha em comparação a um homem branco. Então, e uma mulher branca, eu com doutorado em economia, uma mulher branca com doutorado em economia, eu vou ganhar metade da mulher branca em economia. Entende? Então o que eu digo é, os avanços educacionais são cruciais, a gente tem feito eles a passos, né, significativos, mas só a educação não é suficiente para resolver a disparidade que a gente tem hoje econômica da população negra. A gente precisa de outras políticas e aí a gente precisa olhar para o que está acontecendo dentro das corporações, porque é o setor privado, no seu conjunto, o maior empregador, né, do mercado de trabalho. Depois tem o setor público, mas no setor público a gente não vê as disparidades. Então, quem está realmente provocando as disparidades econômicas raciais é o setor privado. Então, alguma coisa precisa ser feita no setor privado, né? Então, e você acha que, mesmo dentro dessa política liberalista que a gente vive, que, na minha opinião, acho que é mais palpável a gente se afastar desse governo de extrema-direita que a gente tem vivido, mas o liberalismo político-econômico é uma realidade difícil e um pouco distante da gente sair no Brasil ainda. E você acha que mesmo dentro desse contexto a gente tem espaço para mudar isso, as mudanças estão acontecendo, tem coisas sendo feitas para diminuir esse gap ou ainda não? Olha, tu tá tocando num ponto assim que é super, super interessante, super complexo. Como que a gente faz para ter um modelo, um sistema econômico que seja verdadeiramente inclusivo e da população negra e que fomente exponencialmente o progresso econômico da população negra? Será capitalista? Será o socialismo? Será o comunismo? Será um governo liberal, um governo conservador, etc. Ou será um governo pró-pobre, mais de políticas sociais, etc. Na minha visão, nenhum dos governos até hoje no Brasil conseguiu, de maneira sustentável, reverter as disparidades econômicas. Muito foi feito,
mas a gente agora, para as próximas eleições, a gente precisa ser mais ambicioso com a população negra, independentemente de quem assuma o poder. A gente precisa exigir políticas que significativamente mudam a realidade econômica e que sejam corajosas e que sejam, ou seja, o nível de investimento requerido é significativo e que não veja a população negra só como uma população sujeita de políticas assistencialistas, que seja uma população que precisa estar sendo incorporada na política macro de taxa de juros, na política macro de desemprego, na política de inovação, na política, entende? Nas políticas macro. Dentro do Banco Central, quem que está falando de raça? Né? Quem que está falando nas novas regulamentações com DEIRA, com discriminação creditícia, discriminação algorítmica? Quem é que está movendo as questões raciais nessas questões, nos empregos do futuro? Como vamos estar, nós negros, nos empregos do futuro? A gente tem desenvolvedores de machine learning e inteligência artificial suficiente? Entende? A gente está formando gente para assumir esses postos de trabalho, né? Então, eu acho assim que eu desafio qualquer líder, qualquer governante, para que seja mais ambicioso, né? Obviamente, eu nem vou comentar do atual governo, porque é um desastre total, mas eu digo, mesmo os governos que se dizem meio esquerda, extrema esquerda, entendeu? Eles também precisam ser muito mais corajosos. Então, eu sou muito crítica nisso. E aí tem o outro aspecto, que é da questão de racismo e capitalismo, que é toda uma discussão. Eu recomendo vocês verem um vídeo que eu fiz sobre isso, Black Capitalism, com a REP, com a Rede de Economistas Pretos e Pretas. Eu falei um pouco sobre capitalismo e racismo, e eu super me interesso sobre esse tema do Black Capitalism. Será que o Black Capitalism, será que ter mais capitalistas negros vai salvar a gente? Entendeu? Disso? Será que vai conseguir reverter ou não? Será um mito, entendeu? Porque capitalismo é capitalismo. Para o capitalismo existir, precisa ter quem está no topo e quem está na base. Mas será que a base precisa ser toda negra? Né? Mas, ao mesmo tempo, falando isso, eu me questiono, será que o capitalismo, então, é o que a gente precisa? Entende? Mas é um tópico, assim, gigantesco. Eu nem digo que eu sou esperta nesses temas, mas é algo que nós negros nós precisamos estudar, precisamos aprender e precisamos estar preparados sempre para poder nos posicionarmos, né, nesses aspectos. Obrigada. Gente, eu tenho muitas perguntas, como sempre. Você já me conhece. Eu posso ir indo, alguém que falou mais alguma coisa? É só porque a gente já está no tempo e eu também não queria atrapalhar a agenda de todo mundo, principalmente da Luana. Eu acho para a gente fechar esse primeiro bate-papo, acho que a gente pode ter outros, mas se a Luana puder deixar um conselho, uma dica para os bolsistas do Brasa Black ONUS e para os estudantes brasileiros negros que estão no exterior, que estão no início dessa trajetória de viver essa formação no exterior, qual dica você daria para esses estudantes? Sim, eu tenho aqui uma lista de 20 dicas, né? Mas eu não vou conseguir. Eu estava anotando com exemplos de vida. Talvez um dia eu escreva um artigo e mande para vocês uma coluna, alguma coisa. Mas por favor, as 5 principais, que eu não vou ter tempo de tocar em cada uma delas e dar exemplos de vida, mas para cada uma delas eu tenho um exemplo de vida, de por que isso foi uma lição para mim. Mas a primeira que eu já falei, mencionei um pouco, não ter medo de errar, né? Mas eu sempre digo que não assuma a culpa por algum erro que não é seu, ou que tu tem dúvida, digamos, né, de que sou eu ou não. E eu falo muito isso porque no meio acadêmico
muitas vezes discussões com nossos orientadores, etc., né? Muitas vezes a gente aceita, é verdade, eu errei, entende? Mas a gente precisa, após cada erro, tomar pelo menos 5 ações. Primeiro é reconhecer, tá? Se eu errei mesmo, né? É se perdoar, né? É se desculpar e aprender com o erro e seguir adiante. E isso para mim é uma das principais coisas, porque só com isso, e está muito vinculado com o tema do idioma, etc., tu consegue realmente melhorar, né, o teu desempenho, as tuas habilidades, etc. Né? Então, mas tu precisa errar, tu vai precisar errar. E nós, negros, muitas vezes a gente fica com tanto medo que a gente meio que se paralisa, né? A gente não toma uma ação, a gente tem medo do risco, de como a gente vai ser visto e etc. Ou da nossa credibilidade, né, ser diminuída. Mas não, na verdade, a gente se fortalece, né? E aí, a outra coisa que para mim serviu muito, assim, muito prático, eu carregava um livrinho que eu chamava Livro Preto de Metas, alguma coisa assim, livrinho preto de metas. Eu tenho, desde os 21 anos, o hábito de ter um livrinho, um livretinho, onde eu escrevo as minhas metas. E eu reviso as minhas metas de desenvolvimento pessoal e de carreira. E essas metas eu reviso diariamente, semanalmente, né? E obviamente nem tudo tu consegue planejar, né? Mas eu não sabia, por exemplo, teve uma época, eu não sabia o que exatamente eu ia fazer, que profissão, qual o job, entendeu? Que eu ia assumir, mas eu sabia quanto que eu queria estar ganhando. Dali a 1 ano, dali 5 anos, dali 10 anos, eu tinha uma ideia e eu colocava uma meta e multiplicava por 2, porque eu sabia que qualquer valor que eu estava pensando estava sendo subestimado, entendeu? Pelo fato de eu nunca ter visto aquele tanto de dinheiro, né? Então eu sei que parece muito, talvez, capitalista, mas fazia parte das minhas metas de empoderamento econômico pessoal para que hoje em dia eu também estou lançando um fundo de investimento para pessoas negras, né? Então, eu tive que poder gerenciar dinheiro, ver dinheiro, para não ter medo de dinheiro, para não ter vergonha de ter dinheiro, né? Então, e eu acho que a gente também precisa sempre se ver como VIP, né? Very important person. A gente precisa se ver, se reconhecer, ter autoestima suficiente de dizer, não, eu sou VIP, eu sou uma pessoa importante, as minhas opiniões são importantes, né? Então, e eu mereço isso. Então, isso foi muito difícil, porque eu sempre ficava, né? E vem já de família, quem tu pensa que tu é, entendeu? Tu vem lá do não sei o que, entende aquela coisa? Eu tive que tirar isso do meu DNA, digamos, né? Psicológico, e realmente pensar que eu sou uma very important person, pensar que eu mereço ter metas de crescimento pessoal, ter metas ambiciosas de crescimento pessoal e profissional, e revisitar essas metas. E eu acho que a última coisa que eu gostaria de compartilhar é essa parte da gente... Eu briguei muito comigo mesmo internamente, e eu estou dizendo essas coisas porque são conselhos que talvez eu teria me beneficiado muito antes de ter saído do Brasil, né? E uma das coisas, a última coisa é a questão das minhas crenças, princípios, valores e propósitos, né? Eu cresci com tudo isso e eu sabia qual era o meu propósito, né? Eu sempre tive uma claridade em termos de o que me apaixona, o que faz eu me acordar à noite pensando naquilo, entende? Para mim sempre foi o tema racial, empoderamento econômico da população negra, desigualdades raciais, racismo, discriminação, mas o que eu faço com relação a isso, né? E muitas vezes eu me deparei com situações de que eu chegava num ambiente, eu notava que se eu falasse muito desse tema, eu ia ser guetificada, né? Ser julgada como uma pessoa do gueto, uma ativista, uma, né, militante, etc.
e eu não ia ser valorizada pelas minhas credenciais, economista, doutora, etc. Então, algumas vezes certo, algumas vezes eu fiz errado, né? Algumas vezes eu estudei o ambiente, a cultura organizacional, quem é quem, etc., para ver como me posicionar. Tá, aqui o tema é dados. Eu posso me posicionar, mas eu vou ter que trazer o dado para convencer esse pessoal, senão eu vou ser vista como militante. Entendeu? E outras vezes eu neguei completamente a minha oportunidade de levantar uma bandeira quando eu tinha que ter levantado, pelo medo de como eu ia ser julgada. Né? Então, a minha recomendação aqui é nenhum nem outro. Tu tem que ter, tu tem que poder desenvolver essa inteligência emocional de poder saber o melhor momento e a melhor estratégia, mas estratégia sempre vence, né? Estratégia sempre vence, mas ao mesmo tempo eu tenho que dizer, não tenha medo ou não diminua os seus valores, né, e o seu propósito, ou esconda pelo medo de como tu vai ser julgado. Aprenda a ferramenta que tu precisa aprender para poder proferir as tuas crenças, os teus princípios, o teu propósito, né, naquele ambiente. Então eu deixo essas dicas para vocês, e cada um de vocês são únicos, são singulares, né? Ninguém no mundo tem as mesmas vivências, o mesmo background, os mesmos skills, o olho, né, o faro de vocês. Então, usa essa singularidade como uma fortaleza, né? Muitas vezes eu me deixei criticarem porque o meu currículo tinha muita coisa diferente, mas é o nosso background como pessoa negra, nós somos hustlers, né? Então, eu fiz um monte de coisa, estava tudo ali no currículo. Então, eu tive que aprender que a minha multiplicidade era a minha maior fortaleza, só que eu tinha que aprender a vender essa multiplicidade de uma maneira que virasse skills transferíveis, né? Então, eu recomendo muito isso para vocês, de não se desvalorizar porque qualquer pessoa disse qualquer coisa, etc. Sempre se vê como VIP, tenha essas metas, porque falar por falar sem ter substância, né, é a última coisa que vocês querem fazer. Vocês não querem ganhar visibilidade, ganhar espaço tendo a mente vazia ou tendo pouco embasamento, né, no que vocês sabem. Sejam o melhor do que vocês podem ser nas profissões que vocês escolheram, e isso vai dar a confiança necessária para vocês para poder se posicionar quando vocês tiverem que se posicionar, enfrentar o racismo quando vocês tiverem que enfrentar, entendeu? Tudo isso vai trazer essa confiança para vocês, tá bom? Tudo de bom e muito, muito sucesso para todos vocês aí internacionalmente. Muito obrigada, Luana, pelo seu tempo, pelos conselhos. Tenho certeza que vai ser de muito, muito valor para os meninos e para mim também. Eu peguei todos para mim. Se depois você puder dividir com a gente a gravação, tá bom. Poder compartilhar comigo. Tá bom. Muito obrigada, gente. Incrível. Tchau, tchau. Beijo, tchau. Tchau. Tchau, tchau.